Olá, olá, seja muito bem-vinda. É muito bom ter você por aqui. É neste canal onde eu te ajudo a ser livre da sua dependência afetiva. Eu sou o psicólogo Evandro Laire e neste vídeo aqui nós vamos falar sobre essa coisa de viver a vida do outro. Será que você se sente dessa forma? Tem um foco demasiadamente grande na vida de outra pessoa e acaba até mesmo se perdendo de vista? Então fica até o final desse vídeo que eu vou dar diversas dicas para você mudar esse quadro. Antes de a gente começar esse nosso bate-papo, eu quero pedir para você, deixa o seu joinha aqui nesse vídeo, ajuda bastante o canal, também se inscreve e ativa o sininho para você não perder as notificações dos novos vídeos, tá? Enquanto você for ouvindo aqui o nosso bate-papo, faça seus comentários, conversa comigo através aí dos comentários, para eu saber também como tem sido essa sua experiência nos relacionamentos. Agora vamos lá, vamos falar então um pouco sobre essa coisa de viver a vida do outro. Será que você tem essa sensação de que você coloca um foco demasiadamente grande em outra pessoa? Será que a maior parte do tempo você fica pensando no que outra pessoa está fazendo? Será que a sua vida pode ser carregada de ciúme e você acaba contemplando demais outra pessoa, analisando se ela está próxima de outras pessoas, se ela tem relacionamentos mais próximos, mais profundos do que aquele relacionamento que ela tem com você? Todas essas coisas, elas podem estar dentro de um quadro de dependência afetiva. E uma das coisas assim mais acentuadas na dependência afetiva é justamente esse olhar que o indivíduo, talvez você, tenha a respeito de uma outra pessoa. Mas veja, por que isso acontece? Muitas vezes nós não temos uma visão muito clara a respeito de quem nós somos. Ou pode acontecer de você identificar em outra pessoa algumas características que você valoriza muito e você não tem na sua vida aquelas características, você não vivencia aquilo que a outra pessoa vive. E aí você acaba fazendo uma supervalorização do outro. Essa supervalorização do outro, ela pode acontecer simplesmente porque você admira as coisas que aquela pessoa tem. Então, os objetos, o utensílio, o padrão de vida, às vezes a pessoa tem um poder aquisitivo alto, e isso desperta em você um desejo, uma atração, uma vontade de ser aquela pessoa, justamente porque aquela pessoa ela pode desfrutar de experiências envolvendo muitos elementos de alto valor, né, alto valor monetário. Então, isso pode ser uma coisa que desperte em você essa atração, o poder aquisitivo, as coisas materiais que aquela pessoa tem. Mas pode ser que você olhe para alguém e se encante simplesmente com a personalidade daquela pessoa. E às vezes o fato de a pessoa ser uma pessoa descolada, descontraída, ter autoconfiança, ser uma pessoa assim que atrai as outras pessoas justamente por causa desse jeito cativante, isso pode ser uma coisa que faça com que você admire demais o outro. E muitas vezes a gente tem essa admiração a respeito desses elementos, essas características do outro, porque nos falta algumas dessas coisas e a gente consegue encontrar na vida da outra pessoa justamente esses elementos. Mas, além dessas características ligadas ao que a pessoa tem ou quem a pessoa é, pode ser que você tenha uma admiração a respeito de algo que a pessoa faz. Então, se a pessoa é bem-sucedida profissionalmente, se a pessoa tem um talento, se a pessoa é uma musicista, um músico de muito sucesso, é muito boa naquilo que faz, ou pratica um esporte de maneira muito intensa, de uma maneira muito legal, assim, então isso pode ser algo que vai despertar em você um interesse, uma atração. Então note que existe um conjunto de coisas que pode fazer com que você se atraia por alguma pessoa. Mas o fato é que quando a gente olha demais para o outro, a gente acaba perdendo de vista quem nós somos. E na psicologia existe uma expressão muito poética até, mas um pouco trágica, que a gente costuma dizer que você se perde no outro. Consegue compreender a profundidade disso, de você se perder em uma outra pessoa? Isso é uma coisa muito interessante, porque é como se você anulasse a sua existência para viver a vida de uma outra pessoa na sua mente. Isso geralmente acontece porque você acaba não conseguindo encontrar valor na sua própria vida. E pode ser que por diversos motivos você não consiga fazer o que a outra pessoa faz. Pode ser que por diversos motivos você não consiga ser quem a outra pessoa é ou ter um estilo de vida que a outra pessoa tem. E por não conseguir encontrar essa alegria, essa satisfação na sua própria vida, você acaba tendo esse olhar para o outro. E esse tipo de atitude pode estar associada a outras coisas, como por exemplo inveja,
possessão, ciúme, e aí você começa a entrar num quadro de querer possuir a vida da outra pessoa, ou até mesmo ser a outra pessoa. E quanto mais próximo esse relacionamento estiver, mais feliz, entre aspas, você acha que você estará, mas sempre por valorizar a outra pessoa. Agora, você não pode confundir tudo isso que eu estou falando com uma admiração. Não há problema algum em se ter admiração por outras pessoas. Eu admiro várias pessoas pelos talentos. Eu não sou uma pessoa muito focada em questões materiais, né? Mas eu sou uma pessoa muito interessada em pessoas talentosas. Me brilha os olhos de ver pessoas talentosas em alguma área, seja qual for a área. Eu amo estar próximo de pessoas talentosas. Então isso é uma coisa que me chama muita atenção. Mas pode ser que você tenha um outro olhar, uma outra admiração pelas pessoas. Então não é problema você ter admiração pelas pessoas. O grande problema é quando você acaba perdendo de vista o seu próprio valor, perdendo de vista quem você é e acaba se perdendo no outro, despertando diversos sentimentos negativos, muitos conflitos internos. E como eu já mencionei, que às vezes se confunde com uma inveja, com uma possessão, com ciúme, e aquela relação começa a se tornar uma relação tóxica. E mesmo que a outra pessoa não perceba que essa relação é tóxica, porque às vezes você pode conter isso para você, mas mesmo assim isso pode ser extremamente prejudicial para você. Agora é muito importante você entender que você precisa ficar atento para isso e ter o conhecimento necessário para transformar essa condição, porque você pode passar por uma vida inteira sem aproveitar a sua própria vida. Porque muitas vezes você pode ter esse tipo de sentimento por uma pessoa durante um período da sua vida, mas se você não consegue encontrar valor na sua própria vida, ser uma pessoa grata por quem você é, por aquilo que você faz, pode ser que ao longo de uma vida inteira você fique olhando para a vida de outras pessoas. E hoje, como nós temos a tecnologia e as redes sociais, existe uma facilidade muito grande para você se perder na vida de outra pessoa. As pessoas elas postam aquilo que elas têm de melhor, aquilo que é mais feliz, aquilo que é mais bonito, aquilo que elas têm de mais caro, as experiências mais interessantes. E quando você começa a olhar essas experiências e essa vida que as pessoas têm, pode ser que você não encontre valor nas coisas que você tem, nas coisas que você faz e, o pior, em quem você é. Então, fique muito atento, porque você precisa conseguir encontrar valor em você, entender as suas potencialidades, os seus talentos, entender que é possível você ter uma vida melhor, uma vida interessante, uma vida feliz. E como nós sempre falamos aqui da dependência afetiva, é muito característico da dependência afetiva esse tipo de coisa. As pessoas se sentem angustiadas justamente por talvez não ter o controle total sobre a vida de outra pessoa. E essa coisa de se perder no outro é uma coisa bastante grave, porque imagina você ficar contemplando a vida do outro, você aceita as decisões do outro, você contempla a felicidade do outro, mas você se mantém triste ali dentro do seu casulo. Então não faz sentido você trocar a sua vida pela vida do outro. Eu poderia citar aqui diversos, talvez dezenas, quem sabe centenas de casos clínicos que eu já atendi, aonde foi possível trabalhar com a pessoa justamente essa autoestima, essa crença a respeito do próprio valor. E na verdade, quando a gente entra num contexto clínico, terapêutico, é muito comum a gente entender a seguinte questão: grande parte dos problemas que a gente tem na nossa mente, na nossa psique, no nosso mundo interno, esses problemas eles são originados por compreensões e interpretações que nós fazemos do mundo externo. Quando você traz uma atenção para você, valorizando a sua vida, valorizando quem você é, uma análise para o seu mundo interno e começa a se tornar o eixo central da sua vida, isso acaba curando diversas enfermidades psicológicas. Então, por isso que muitas vezes os psicólogos falam muito, até existem muitas charges, né, piadas falando que psicólogo só sabe falar de autoestima, mas isso é uma ferramenta tão poderosa, e eu tenho um vídeo no meu canal aqui falando sobre autoestima. Isso é uma ferramenta tão poderosa que faz com que você se torne o centro da sua vida, mas não de maneira egoísta. É simplesmente o fato de você conseguir admirar a sua própria vida, admirar quem você é, se sentir grato e feliz por tudo aquilo que você faz. Então, observe que mesmo dentro de um contexto clínico terapêutico, para outras situações, como por exemplo depressão, ansiedade, essa coisa da autoestima é uma ferramenta poderosa. Você que sofre de dependência afetiva pode estar vivendo um
um alto grau de concentração na outra pessoa, se perdendo de vista, como já mencionei aqui diversas vezes. Mas quando você valoriza a si mesmo, você se concentra em quem você é, isso pode trazer uma libertação fantástica e você pode ter daqui para frente os dias mais felizes que você já viveu na sua vida. Agora é muito comum ouvir as pessoas falando para mim o seguinte: Evandro, mas eu não tenho dinheiro para fazer coisas legais. E aí eu preciso dizer para você, faça dinheiro. Faça dinheiro. E olha que coisa interessante, muitas vezes as pessoas elas reclamam justamente da falta de dinheiro, mas às vezes não existe um empenho para empreender, para gerar mais renda, para ter uma renda extra. E justamente o processo de você gerar uma renda extra, de você estudar, por exemplo, a respeito de novos negócios, novas formas de progredir, de crescer. É claro que a gente sabe que a situação financeira de uma pessoa depende de vários fatores. E a gente não dá pra gente responsabilizar 100% uma pessoa, às vezes, por causa da sua condição financeira. Mas se você acha que a sua vida não pode ser interessante pela falta de dinheiro, então comece a transformar a sua vida em algo interessante justamente nesta jornada de conseguir gerar mais renda. Isso já faz parte de uma vida interessante, a capacidade de você estabelecer projetos que vão gerar uma autonomia, uma independência financeira. Agora, mesmo que você não tenha grandes recursos financeiros, saiba que não precisa de muito dinheiro para você ter uma vida interessante, para você melhorar a sua autoestima, para você ter a si mesmo como centro. Veja, você pode fazer coisas simples como correr num parque, praticar atividades físicas e você nem precisa ir a uma academia. Para melhorar a sua autoestima, você não precisa ter dinheiro para fazer grandes procedimentos estéticos, mas simplesmente cuidar da sua alimentação, fazer trilhas, caminhadas, poder passear em parque, fazer corridas, pedalar, e tudo isso são coisas que têm custo baixo, então não é desculpa não ter recursos financeiros para que você possa ter uma vida interessante. Uma outra coisa que as pessoas dizem é que não tem o estilo que admiram na outra pessoa. E às vezes você acha que você é nerd demais e por isso não pode praticar uma luta, um esporte. Às vezes você acha que você é agitado demais e por isso não pode praticar uma meditação. E às vezes a gente coloca essas coisas na cabeça achando que determinadas atividades não são compatíveis com a gente, não fazem parte do nosso estilo, não estão dentro dos nossos padrões. Então, tome cuidado com isso, porque você pode ser quem você quiser, você pode ter o estilo que você quiser. E às vezes você acha a vida de uma outra pessoa muito legal, mas você acha que não cabe a você fazer as coisas que aquela pessoa faz. Então, saiba que você pode ser quem você quiser. Uma outra coisa que acontece é as pessoas ficarem com medo do que os outros vão dizer. Então, mas se eu fizer tal coisa, o que vão falar de mim? Então, isso é um grande problema, porque enquanto você está preocupado com o que os outros vão falar de você, as pessoas estão se divertindo, as pessoas estão sendo felizes, as pessoas estão tendo uma vida interessante, as pessoas estão fazendo tudo o que elas querem, e aí você está preocupado com o que vão pensar de você, e por isso que as pessoas são mais felizes e você não é tão feliz assim, entende? E tem mais, hein? As pessoas, elas não se interessam por você como você está pensando. Muitas vezes as pessoas não estão nem aí para o que você está fazendo, e aí você deixa de ser feliz praticando algumas coisas que você gostaria, simplesmente porque os outros estão pensando e os outros estão cuidando da vida deles. Eles não estão tão preocupados assim em olhar para você, em falar da tua vida, não é? Agora, uma coisa que você não pode fazer é achar que dá muito trabalho ter uma vida legal e interessante. Porque, veja só, se você acha interessante pessoas que fazem trilha, e aí quando as pessoas te convidam, você fica pensando, não, mas é longe, ou tá chovendo, nossa, mas eu vou andar demais, não é? Aí depois as pessoas vão, fazem aquilo, começam a postar fotos do que fizeram, e você fica pensando, nossa, que legal, olha que vida que o cara tem, que aquela menina, olha só o que ela faz, sabe? E muitas vezes a gente fica esperando outras pessoas nos convidarem, e saiba que você pode ter uma vida interessante, você pode trabalhar a sua autoestima, você pode fazer atividades legais por iniciativa própria. E o grande problema é que muitas vezes você está esperando vir alguma força externa para te mobilizar para fazer algo diferente. Se você acha legal a habilidade que uma outra pessoa tem, por que você não consegue?
Por que você não começa dia a dia trabalhar com essa questão, aprimorar isso em você? Se isso for requerer estudo, então por que você não começa a estudar? Então vai estudar para conseguir desenvolver habilidades, para conseguir desempenhar tarefas, para conseguir ganhar mais dinheiro, para conseguir ter mais lazer, para conseguir fazer mais coisas, para que você ame a sua vida, para que você desfrute da alegria de ver os resultados do seu trabalho, das suas atividades, atingindo outras pessoas de maneira positiva. Então tudo isso daqui, ó, são dicas valiosas para que você comece a se concentrar em você mesmo. Agora, o que você realmente precisa fazer para começar a viver essa coisa de amar a si próprio, amar a própria vida, se concentrar em você, primeira coisa, comece a fortalecer as suas crenças a respeito de si. Fale isso para você ao longo do dia. Fale para você que você é competente, que você pode. Fale para você que você não é uma pessoa fraca, que você consegue realizar os seus sonhos. Essa construção das crenças a respeito de si é fundamental. Entenda que as outras pessoas não têm um valor maior do que o seu e você pode olhar para a sua vida com alegria, porque a sua história é única, as suas atividades podem ser únicas, a sua personalidade é única. Então tudo isso compõe e faz com que exista um valor em você. E aí a gente tem a lei da escassez. Entenda que você é única e no mundo é assim, tudo que é escasso vale mais. E uma vez que você é única, você tem um valor imensurável. E você também, como eu já mencionei, precisa deixar a preguiça de lado. Faça o que você tem vontade de fazer. E isso sobre fazer o que se tem vontade de fazer, é claro, você não precisa transgredir os seus princípios, os seus valores, mas faça o que você tem vontade, se dê presentes. Às vezes a gente fica muito preocupado em planejar demais, no que os outros vão achar. E uma das coisas que diferenciam pessoas felizes de pessoas tristes é justamente essa capacidade de se presentearem, de desfrutarem de prazeres da vida, de acharem que elas podem, elas também têm o direito de fazer coisas legais. Esse tipo de atitude faz com que você comece a amar a sua vida, porque é legal ser você. E quando você entende que é legal ser você, você passa a entender que você não precisa viver a vida do outro, muito pelo contrário. Você começa a acreditar que é os outros que deveriam querer estar no seu lugar, são os outros que deveriam querer viver a tua vida. É a outra pessoa que deveria, caso ela não queira ficar com você, é a outra pessoa que está perdendo, e não você que está perdendo por não ter o outro. Isso diminui demais seu medo da perda, a sua sensação de isolamento, o medo de desagradar a outra pessoa. Então entende como isso é valioso nesse processo de libertação da dependência afetiva? Então você precisa trazer você para o eixo central da sua vida e desfrutar de experiências com outras pessoas que estão numa área mais periférica da sua existência. E para você começar a viver hoje esse amor por si mesma, essa sensação de ter você como centro da sua vida, de você tirar os outros de um patamar elevadíssimo e colocar a você num patamar saudável, onde você se valorize, eu vou pedir para você, faça alguma coisa que você admira que outras pessoas façam. E às vezes a gente fica olhando os outros fazerem. Então, se você acha que é legal praticar um esporte, vai e pratique esse esporte, faça você, viva você isso. Você pode desfrutar dessa experiência de praticar um esporte que você acha legal. Se você acha que é legal trabalhar, empreender, construir uma empresa, então comece hoje a traçar o projeto que vai te levar a essa experiência. Se você acha que é legal viajar, procure fazer uma viagem simples, uma viagem, quem sabe, mais barata, ou se você tem condições, faça essa viagem que você tanto almeja, pega o seu dinheiro e vai desfrutar disso. Então faça coisas, faça algo que faça com que você entenda que a sua própria vida é uma vida que vale a pena ser vivida. Tá bom? Então, eu espero que você tenha compreendido a importância desse tema e espero que eu tenha te deixado aqui as dicas e as ferramentas necessárias para você começar a viver esta independência, né? E esta alegria de ser você mesmo. Antes de a gente terminar esse vídeo, eu quero pedir para você, deixa o seu joinha aqui, ó, deixa o seu like, é muito importante para o canal. Também faça a sua inscrição e ative o sininho para não perder os novos vídeos e os novos conteúdos. Também faça o seu comentário. Você está conseguindo viver? Escreve para mim, você está conseguindo viver a sua própria vida com alegria ou será que você ainda está se perdendo no outro? Escreve aí que é bastante importante eu saber como é que tem sido essa sua experiência. E compartilha também esse vídeo para o maior número de pessoas. Eu sempre digo aqui que quanto mais informação a gente propaga, mais libertação a gente promove. Então eu fico por aqui, foi muito bom estar aqui com você compartilhando tudo isso e a gente se vê aqui no próximo vídeo do meu canal. Um grande abraço.